Noemi, mas uma mulher que passou por lutas, mulher que passou por desafios. Quem conhece todo o texto e toda a trajetória dela, sabe que ela pôde usufruir das maravilhas, ela soube o que é ter um marido, soube o que é ter filhos, ver os seus filhos casarem, mas também passou pelo desprazer de passar por perdas. Mas então entra alguém muito especial nesta história, entra alguém que vem com a palavra de suporte, entra alguém usada pelo poder de Deus, alguém que vem trazer forças para esta mulher e que vem ajudá-la, através do poder de Deus, a ter a sua vida modificada. Uma mãe, né? Uma mãe que teve a sua vida modificada. E a respeito disso que eu gostaria de conversar com vocês. O texto nos fala muitas coisas, mas o que mais me chamou a atenção neste texto foi a relevância em nossas vidas do encorajamento. Nós, na qualidade de seres humanos, precisamos de encorajamento. Cada um de nós precisamos de palavras de apoio, precisamos de palavras de força e precisamos de palavras de incentivo. E é a respeito disso que eu gostaria de pensar com vocês nesta noite. Construção. Quando nós pensamos em construção, precisamos ter em mente que existe possibilidade de realizar dois tipos de construção. Uma construção que pode ser feita de forma especulativa e uma construção que pode ser feita de forma prática. Qual é a construção especulativa? É aquela construção onde o construtor se preocupa com as suas vontades. Ele presta atenção no espaço que ele tem, ele presta atenção nos móveis que ali ficará melhor, ele faz toda uma planta, ele faz todo um projeto, ele realiza tudo aquilo ali para que então ele possa disponibilizar aquilo ali para a pessoa que vai comprar. E o que é uma construção prática? É uma construção que é realizada em cima da necessidade do usuário. Existe toda uma preocupação em torno daquela pessoa que vai utilizar. Esta semana, uma colega minha dizia para outra: olha, Bibi é alguém que é portadora de deficiência, ele é desse tamanhozinho. E ela está tendo pela primeira vez a oportunidade de construir a sua casa. E a sua amiga dizia para ela: olha, Bibi, quando você for construir a sua casa, coloque as coisas na sua altura. E eu fiquei pensando, eles têm armários altos, que eles tretam em cima do armário. Imaginou uma casa, né, com a pessoa baixinha? Coloque os armários de toda a sua altura, porque para que a casa lhe seja, né, cômoda, prática e você possa utilizar. Então, essa casa prática, ela é exatamente isso. Ela é construída e ela é feita, ela é arquitetada de tal maneira que venha suprir as necessidades do usuário. E então eu paro e penso do construtor de nossas vidas, né? Se um construtor normal ele precisa atentar para as necessidades do usuário, imagine Deus que construiu todas essas coisas. Deus projetou todas essas coisas, criou através do poder das suas palavras e tem sustentado até hoje cada uma dessas coisas. Nada lhe foge ao conhecimento. Não existe nada que aconteça nesse mundo que alguém possa chegar e dizer Deus não sabia, ou até mesmo que seja surpresa. Pode ser surpresa para o ser humano, mas não é surpresa para o nosso Deus, que assim tudo pode. Deus fala aos nossos corações das maneiras mais variadas possíveis. E por incrível que pareça, semana passada Deus já começava a falar ao meu coração a respeito deste pensamento que nós estaríamos realizando, montando nesta noite. E engraçado que logo que as palavras chegam até nós, né, imediatamente ficamos na dúvida, ficamos pensativos, né, e chegamos até mesmo a questionar: não, eu acho que não é isso que o Senhor gostaria de falar, ou a respeito deste tema que o Senhor gostaria que nós pensássemos. Mas engraçado que no decorrer de toda a semana, Deus veio trazendo confirmações a respeito deste assunto, né? Ele trouxe a presbítera Regina, que, né, fez uma pregação e a ênfase também recaiu sobre o assunto, né? Usou vasos no decorrer, vidas necessitadas, ao qual eu tive a oportunidade
possibilidade de manter contato, aonde evidenciava que o caminho verdadeiramente era esse. E um desses, vasos, assim a gente pode falar, utilizados pelo Senhor, foi o autor de um livro. E esse autor, ele levantou o seguinte questionamento: diz ele que ele não havia parado para pensar a respeito da quantidade de grupos de apoios que existem. Ele se dispôs aí na internet e começou a questionar, a pesquisar. E foram muitos os grupos de apoios que ali apareciam. E no final de toda aquela relação, eles ainda colocaram o seguinte escrito: diziam, olha, caso no meio de todos esses não exista ainda o grupo que você está querendo, entre em contato conosco que nós vamos identificar e vamos repassar a informação. Aquele autor ficou admirado e ele ficou pensativo, analisando, caramba, como o ser humano sente a necessidade de apoio. Como desesperadamente as pessoas precisam serem motivadas, incentivadas e encorajadas para fazerem as coisas. Em nossas vidas, no texto que nós lemos, nós acabamos de ver uma pessoa que passou por situação como essa. Noemi se sentiu isolada. Noemi se sentiu sozinha. Noemi passou por uma situação que, se não é Deus intervir através da vida de Ruth, a situação teria ficado muito mais complexa. Mas apesar de ter acontecido há muito tempo, essa história tem se repetido em nossos dias. Hoje nós estamos aí comemorando o Dia das Mães. Hoje muitas festividades tiveram. A semana foi uma semana de festividades em escolas, em os mais variados lugares. Mas nós sabemos que o Dia das Mães não é um único dia. Nós sabemos que a responsabilidade de uma mãe, ela é gerada em torno de 365 dias. Um dia é para ressaltar, um dia é para fazer toda aquela coisa, mas os outros dias precisam de uma atenção especial. E paramos e pensamos, exigimos muito das mães, mas a pergunta é: como é que está o coração dessas mães? Todo mundo que dá precisa receber, Nós identificamos quantas pessoas hoje estão dando suporte a familiares, quantas pessoas hoje estão aí em hospitais dando suporte ao familiar que está internado, quantos estão dando suporte a uma mãe que de repente está com problema de Alzheimer. E a pergunta é: quem tem dado suporte a essa pessoa? A pessoa vai dar, mas quem vai estar suprindo essas necessidades? E a mãe, ela é exatamente isso. A mãe, ela é cobrada, a mãe, ela é intensificada, a mãe tem a responsabilidade de cuidar do filho, de acompanhar o filho, de ver onde é que o filho está. Ela tem responsabilidade sobre a vida dela, ela tem responsabilidade sobre o trabalho que ela realiza, ela tem responsabilidade na casa a qual ela mora, ela precisa dar atenção ao marido, precisa realizar uma série de coisas. E quão triste é saber que essas mães se sentem isoladas. Quão triste é saber que existe um momento que essas mães se sentem sozinhas. Quantas mães hoje tiveram dias maravilhosos, mas quantas se ausentaram porque a dor do coração é tão grande que não estão conseguindo administrar? Quantas tiveram que tirar o time de campo porque o coração está chorando muito, o coração não está aguentando, porque dia da mãe não é só um dia. De que adianta flores lindas no Dia das Mães e nos outros palavras duras? De que adianta uma grande comemoração se os outros dias nem sequer um telefonema é dado? De que adianta o presente mais lindo do shopping se nos outros dias é reclamação, é xingamento, é frustração? Nós, seres humanos, precisamos de incentivo. Nós, seres humanos, precisamos de reconhecimento. Nós caminhamos focando Deus, caminhamos olhando para o alto, caminhamos sabendo que é do alto que veio o nosso socorro, mas precisamos gerar uma consciência de que uns precisam motivar os outros. Subentende-se que dentro de casa, o ser humano recebe apoio,
mas só que a realidade das vidas não são assim. As realidades que nós estamos vivendo não é assim. O ser humano precisa de apoio. E até mesmo as vovós, né, que paramos e pensamos, puxa vida, está no momento mais tranquilo de sua vida, está no momento mais relax, elas já não têm mais essa vida mais tão tranquilas. Muitas estão aí envolvidas numa hidroginástica, outras estão aí envolvidas em um passeio, e quem sabe tem aquelas que estão aí no grupo de terceira idade, lá envolvida numa série de coisas. Não podemos contar nem tanto com as avós, né? Não podemos contar. O que dizer dos vizinhos? Os vizinhos quase nem se tem tempo para conversar. Entra-se correndo, sai correndo. O máximo que se diz é um bom dia, o máximo que se fala é um boa tarde. Tem-se tempo para ficar assistindo televisão, 3 horas diante de um filme, 4 horas diante de um jogo, 5 lá no Facebook, mas para cultivar as relações não existe tempo para isso. Mas o grande questionamento é: e quando a situação difícil vier? E quando uma enfermidade vier? E quando um momento adverso na sua vida vier, com quem que você vai contar? Nós não somos seres suficientes. Nós não podemos cultivar na nossa mente esse sentimento de independência. Abrimos os nossos lábios para dizer que a mulher hoje ela é independente. E sendo independente, eu banco tudo, eu pago tudo, eu não dependo de ninguém, então, isso é curado. Deus tem nos dado condições de honrar compromissos, sim. Deus tem nos dado condições de ajudar nas despesas da casa, sim. Deus tem nos dado condições de participar em N situações de forma favorável, sim. Mas precisamos uns dos outros. Mas precisamos regar as relações. Precisamos caminhar juntos. Precisamos entender que juntos nós fazemos a diferença. Amém? Amém. Glória a Deus. Juntos nós fazemos a diferença. É contrariedade, porque quando paramos para pensar nas mensagens eletrônicas, quando paramos para pensar no Facebook, quando paramos para pensar em todas essas coisas, a rapidez e o acesso às pessoas é de grande porte. Muito rápido, muito eficiente. Mas aí eu te pergunto por que as mulheres estão se sentindo só? Por que as pessoas estão sentindo tanta solidão? Por que no meio dessa acessibilidade as pessoas estão tão vazias? Vera, o que fazer quando o momento da solidão bater a porta? O que fazer quando você realizar todas as suas tarefas, você realizar o seu trabalho e quando você chegar dentro da sua casa, a tristeza lhe encontrar, a vontade de chorar bater a sua porta? Ah, pastor, é muito bonito quando eu estou na igreja. Ah, pastor, é muito lindo quando eu estou na casa do Senhor louvando. A combinação das palavras, os irmãos, são tantos abraços. Mas não é assim quando eu chego na minha casa. Não é assim quando eu estou sozinho. O que é que eu faço? Eu ouço que tem que ser forte. Eu escuto falar que tenho que vencer isso. Ah, eu escuto falar que esse tipo de coisa não pode tomar conta do meu coração. Mas o que fazer se essas coisas batem à nossa porta? Como é que eu vou vencer isso? Nós nos voltamos para o texto e vocês acham que Ruth não tinha que se preocupar com a sua vida? Você acha que a vida de Ruth estava melhor do que a de Noemi? Você acha que ela estava de uma forma mais favorável só porque era nova? Não. Ruth poderia pensar no seu espaço. Ruth poderia pensar: olha, não me leva a mal, mas eu vou cuidar é de mim. Eu tenho que tocar minha vida para frente. Tenho que fazer alguma coisa. E deu o jeito dela. Mas o que foi que aquela mulher fez? Ela cuidou do próximo. Ela cuidou daquela pessoa que se apresentava necessitada naquele momento. E o mais, Deus cuidou dela. Amém? Então eu estou aqui nessa noite para dizer: olha, cuida das coisas de Deus. E tenha certeza de que Deus está cuidando das suas. Cuida da obra do Senhor. E tenha certeza que os seus sentimentos não estão passando desapercebidos.
Imagina o que é você estar na sua casa, numa data como essa, ter perdido uma mãe agora recentemente. Será que você não gostaria de receber uma ligação na tua casa de força? Será que você não ficaria feliz de saber, olha, eu estou orando por você. Olha, estou ligando para você para dizer que você não está sozinha nessa não. Estou ligando para você para dizer que nós estamos aqui, nós estamos te apoiando, nós estamos contigo. Esse é o segredo da vitória. Cuida do próximo, se preocupa com o próximo e Deus estará cuidando de vocês. Amém? É muito bonito chegar aqui em cima e falar palavras bonitas. Alguém pode se levantar e falar, pastora, as palavras são lindas, são muito bonitas, mas eu não estou falando para você daquilo que eu li. Eu não estou revelando para vocês, eu estou falando coisas que eu escutei do escritor, ou da experiência do fulano lá atrás. Estou falando daquilo que eu vivencio, daquilo que eu sinto na minha alma. Como ser humano, também passo por lutas. Como ser humano, também passo por momentos de solidão. Somos seres humanos. As pessoas têm a ideia e pensam que pastores não. Pastor não passa por isso, não prova isso. São sentimentos que chegam até você. Mas precisamos o quê? Administrar. Precisamos aprender com a palavra. Se eu tiver que morrer, fugir, eu vou fugir. Por que que José fugiu? Ele fugiu da aparência ali do mal, ele fugiu daquela situação. E nós precisamos fugir a nível de mente. Dá uma cortada nos seus pensamentos. Cancela aquilo que ali, deleta. Muda o canal. Isso que nós precisamos fazer. Você não vai fazer isso uma vez, né? Você não vai fazer isso duas. Você não vai fazer três. Nós vamos estar lutando sempre, porque os sentimentos virão. O maior lugar de batalha é aqui dentro. É o lugar onde o inimigo tenta de tudo te derrotar. O inimigo tenta de tudo acabar com você. E se o inimigo tenta fazer isso com os homens, quanto mais com as mulheres, quanto mais com as mães. Mas o Senhor nos dá vitória. Será que isso é surpresa para o nosso Deus? Será que esses sentimentos passam desapercebidos pelo nosso Pai? Não, não passam desapercebidos. Nosso Deus sabe de todas as coisas. Ele acompanha todas as coisas. E Ele sabe daquilo que precisamos. A força vem dele. O poder vem dele. Deus trabalha de muitas maneiras. Deus está ciente de tudo aquilo que está acontecendo. E Ele vai utilizar os seus vasos. Ele vai utilizar as vidas. Uma determinada ocasião eu estava na minha casa, passando por um momento como esse. Estava lá, de repente, uma ligação. Uma irmã, Leide me ligou. Leide nem sabia de nada. Leide não estava ciente de nada. Leide começou a falar. Mas 3 palavras que ela disse, assim, meu amor dentro de mim, acendeu uma chama. E é assim que Deus vai fazer. Às vezes você fica esperando que Deus venha fazer um milagre. Deus vai ter que usar um anjo que vai descer e vai vir falar comigo. Deus vai usar o irmão que está. Ele vai utilizar o canal que está ali. Ah, não, a pastora Mônica não ligou para mim, não serve. Não, mas Deus está usando a pessoa que está do seu lado. Deus usa um vaso. Do dia eu vou fazer uma unha. Ah, com o coração. Ah, a manicure vai saber do meu problema. A manicure vai saber da luta que eu estou passando. Não abri minha boca, não falei nada. Não falei nada. E o que acontece? Daqui a pouco a menina puxou um assunto e papai, titi sobre a igreja e tal. Não falei nada, estou com a minha boca fechada. E peraí, papai, olha só esse louvor. Comprei um CD, 10. Escrevi tudo no papel. Ai, peraí. Meu filho, o louvor falava tudo. Eu estava sentindo. Eu estava tipo. Eu fiquei tão assim que ela passou informação. O que é isso mesmo? É louvor da cantora tal, não sei o quê. Eu comprei o CD, estou treinando lá para minha igreja.
vez em quando. E aquela competição, tinha os rapazes que iam para lá e saíam, corriam, mas só que no meio de todo o percurso daquela corrida, existia lá uma floresta. E o pessoal entrava por dentro da floresta, saía da floresta até chegar ao final. Mas disse que a coisa mais interessante de toda aquela corrida era uma pessoa que lá existia, era uma mãe. Disse que aquela mãe, ela gritava, ela berrava, ela pulava, dando encorajamento ao seu filho. Muita gente se incomodava com aquilo ali. Muita gente chegava lá e falava: olha, para de gritar, menino. Tá vendo que teu filho está lá no meio da maca? Você não está vendo que ele não vai te escutar de jeito nenhum? Vai ficar gritando nos nossos ouvidos aqui, incomodando. Para com isso. Ela falou: não paro, eu grito. Vai, meu filho! Olha, não desiste não! Eu sei que você está cansado, eu sei que você não está mais aguentando, mas não desiste! Cala a boca! Vai, tá chegando ao fim! Vai, fulaninho! E todo mundo falou: é maluco, é doido, é desengonçada. E aí a corrida acabou. O garoto venceu. E aí, fulano? Diz uma coisa, hein? Tu escutava a tua mãe gritando lá? Vou escutar. Dava para escutar? Dava. E eu vou te dizer uma coisa. Tinha hora que eu já não estava aguentando mais. As minhas forças, o corpo doía tudo. Mas quando eu escutava a voz da minha mãe gritando, dizendo: vai, não desista, eu arranjava forças para mim e consegui vencer. E assim é o nosso Deus gritando para nós: meus filhos, vão em frente, meus filhos, não desistam, meus filhos, não deixam esses sentimentos assolarem vocês, meus filhos, não olhem para trás, os pés estão doendo, o corpo está doendo, já não existe mais ar, continua, não para, não desista, continua. Deus nos dá esse incentivo, Deus fala para nós, Deus valida. Olha, você já chegou até aqui. Quanta gente querendo no meio do caminho parar, quanta gente no meio do caminho pensando em olhar para trás. Não para não, não para não. Vamos em frente. O encorajamento é importante, o encorajamento é precioso. Não parem. Amém? Vamos colocar de pé nesta noite. Ruth fez tudo aqui. Sabe, Ruth